Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A ti clamamos, exilados filhos de Eva, a ti suspiramos, sofrendo, gemendo e chorando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria! Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bem-vindos ao nosso Momento com Maria de hoje e a nossa canção inicial em forma de oração. Preste atenção. Ó Augusta, Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar na cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta, Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Todas as vezes que eu escuto essa música, que eu escuto essa canção, a alegria, né, muito grande de pensar em Nossa Senhora como Rainha do céu, Rainha da terra, Rainha de todos os anjos, de todos os santos. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês, todos os santos, todos, sem exceção, desde o primeiro até o último que foi canonizado, todos eram devotos de Nossa Senhora. Todos tinham um amor especial e sabiam da importância dessa intercessão poderosa de Nossa Senhora. Trilharam esse caminho de chegar perto dela para que ela os levasse ao Filho dela, Jesus Cristo. É muito bonita quando a gente entende essa... Não é eu falo que não é um reino, igual a gente conhece de rei, rainha, de aqui, né, de um império, mas é um reino de amor, em que Nossa Senhora é a nossa rainha. E hoje, dando continuidade aos nossos dogmas marianos, que nós começamos, né, desde o primeiro dogma, Maria, Mãe de Deus, depois nós falamos sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, já falamos também sobre o Imaculado, né, a Imaculada, Nossa Senhora Imaculada, que ela nasceu sem pecado, e hoje nós vamos falar sobre o quarto e último dogma mariano, que é o quê? A Assunção de Nossa Senhora ao céu. Nós vamos entender o que é a Assunção, mas eu vou dar uma lidinha aqui no que tem uma observação falando sobre esse dogma tão verdadeiro, e vou explicar depois como que a gente pode defender, porque esse é um dos dogmas que geram mais controvérsias, né? Que geram mais problemas assim da gente conversar com uma pessoa para a pessoa poder entender e acreditar. Vamos lá. A Assunção de Maria indica que a Virgem Maria, ao fim de sua vida terrena, foi elevada em corpo e alma à glória dos céus. Essa doutrina foi definida dogmaticamente pelo Papa Pio XII na Constituição, uma Constituição, tem um nome grande aqui, Munificentíssimos Deus, em 1º de novembro de 1950. Depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência,
para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da Mãe Augusta, Mãe, e para gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu, indica o Papa. É uma verdade em que a Igreja acredita desde os séculos V e VI, quando já havia uma celebração da então chamada Dormição de Maria. É interessantíssimo quando a gente começa a ler, quando é falado desde lá, desde o início, como que foi, né? Que tem relatos em alguns historiadores, em alguns evangelhos apócrifos que a gente fala, que no caso da morte de Nossa Senhora, se passaram 3 dias desde aquele enterro, e um apóstolo chegou e queria muito, porque todos eles gostavam muito de Nossa Senhora, tinham um carinho muito especial com Nossa Senhora. Desde que Nosso Senhor Jesus Cristo partiu e deixou ela como mãe, eles todos a tratavam muito bem e ela estava sempre com eles. Ela foi muito atuante na nossa igreja nascente. Então ele não deu tempo dele chegar pro enterro, né, que tinha naquela época, e foi lá no túmulo visitar a Nossa Senhora e pediu para abrir para que ele tivesse uma visita, né, com ela. E a surpresa de todos foi que quando abriram o túmulo não tinha nada, não tinha corpo, tinha apenas rosas. E desde então esse dogma, né, que depois foi declarado mais tarde, mas desse evento que aconteceu, foi muito difundido dentro da igreja, nossa igreja primitiva, essa Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. Não existe túmulo de Nossa Senhora em lugar nenhum desse mundo. Aliás, existe lá, mas não tem corpo. Já foi pesquisado, vocês sabem que a ciência vai a fundo em muitas coisas. Já foi pesquisado e não tem nada lá. Não é igual o túmulo de São Paulo, que acharam restos mortais condizentes com um apóstolo com um homem daquela época. Outros túmulos que foram de São Pedro, que está lá. Não. Então, nós devemos acreditar e crer nesse dogma de fé. Existem alguns livros que falam sobre a Assunção de Nossa Senhora, mas eu digo para vocês, é às vezes muito difícil, porque as pessoas às vezes não creem que isso, mas nós devemos entender que isso é um prenúncio do que pode acontecer conosco. Nossa Senhora foi elevada aos céus porque ela era a mãe do Salvador, sem pecado. Ela não morreu daquele jeito que nós imaginamos que ela morreu. A gente acha, alguns autores falam que ela dormiu, por isso essa cerimônia da dormição de Nossa Senhora, que depois foi chamada de Assunção de Nossa Senhora. Ela dormiu e foi elevada. E no céu ela foi coroada, a rainha dos anjos dos santos, a nossa rainha, em corpo e alma. E muitas vezes também a gente vê alguns relatos falando assim, quando Nossa Senhora aparece, né, quando as aparições de Nossa Senhora em alguns lugares, as pessoas que viram, tiveram esse encantamento de ver Nossa Senhora, esse privilégio de vida, de ver a mãe do nosso Senhor, ela parecia como se ela tivesse o corpo dela. Porque ela não parecia transparente, vamos dizer assim, ela não parecia como se fosse ela parecia realmente como um ser humano. E os historiadores e os estudiosos e os mariólogos, eles falam que isso é porque devido a essa assunção de Nossa Senhora de corpo e alma ao céu. Que nós possamos entender, estudar e defender esse dogma mariano, que é feito através da nossa doutrina, da nossa igreja, um dogma de fé comprovado, que foi muito pedido, como eu li ali antes, uma inspiração muito grande do Espírito de verdade dentro do magistério da igreja, ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido muito bem esses dogmas, que vocês esmiucem cada vez mais. Tem conteúdos imensos em vários lugares. E não se esqueçam de curtir sempre aqui o nosso Momento com Maria. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.